Foi entregue à Câmara pela Prefeitura de São Paulo na semana passada o projeto de revisão do plano diretor. A revisão deveria ter sido feita no fim de 2021, mas foi adiada 2 vezes. O plano diretor visa orientar o crescimento e o desenvolvimento urbano, organizando melhor os espaços de todo o município e garantindo a melhoria da qualidade de vida da população. Porém, há pontos no projeto que deixam dúvidas sobre poder cumprir o real objetivo dele. Parlamentares e especialistas defendem discussões a respeito desses pontos na fase de apreciação pela Casa Legislativa da capital paulista. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos. A Câmara Municipal de São Paulo analisa o texto do projeto de revisão do plano diretor desde a última terça-feira, dia 21, após a entrega pela Prefeitura. Conforme o novo texto proposto, a política de desenvolvimento urbano da capital deve ser orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da ONU, que fazem parte da chamada Agenda 2030. Entre eles estão metas como reduzir impactos ambientais diversos, como combater o aquecimento global e levar saneamento básico para todo mundo. Um dos ODS tem como medida principal tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Algumas das propostas de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, deixam dúvidas se vão ao encontro desses objetivos, segundo especialistas. Na revisão, 140 novos parques são previstos, na intenção de equilibrar a relação entre construções e áreas verdes da cidade. Só que o número é menor do que no plano que está em vigor, destaca o urbanista e professor da USP, Nabil Bonduki. Ele foi relator do atual plano, inclusive aprovado em 2014. O plano diretor aprovado previa 167 novos parques. Alguns deles já são existentes, né? Cerca de 100 e poucos já são existentes, e outros eram parques previstos. Alguns poucos parques nesses 9 anos foram implantados, como por exemplo o Parque Augusta, como por exemplo o início, o Parque da Chácara do Jockey, mas grande parte dos parques que estavam previstos não foram implantados. E agora a gente viu uma redução. Os parques, eles têm um papel importantíssimo para a cidade. Inclusive ele é podemos dizer assim, ele é um contraponto, uma contraposição ao adensamento que é necessário, né? É importante adensar a cidade, em alguns lugares, como nos eixos, é importante haver verticalização, mas em contrapartida é importante que existam outros lugares da cidade, onde a gente não tem a construção, temos áreas verdes. No plano enviado pelo prefeito Ricardo Nunes, mais garagens são previstas em regiões com o metrô. A ideia do Poder Executivo Municipal é desestimular a oferta de microapartamentos, unidades com 30 metros quadrados ou menor, porque com o aumento desses apartamentos, o número de garagens também cresceu e, consequentemente, incentiva o uso do carro. Segundo a lei atual, em áreas próximas de estações de metrô e de trem e também de corredores de ônibus, onde o aumento populacional em prédios é incentivada na legislação, garagens podem ser construídas para cada apartamento de forma gratuita, sem que seja considerada área computável da construção. Com a mudança pela revisão da Prefeitura, o incentivo vai abranger um apartamento a cada 70 quilômetros quadrados. Mas Nabil diz que a modificação também não é boa. Traz mais carros para eixos do transporte público. Bonduki diz que o projeto apresentado com ajustes é tímido. O que nós verificamos é que a quantidade de garagens que está sendo produzida nos eixos de estruturação próximo ao transporte coletivo é um número na verdade é um número muito grande de garagens, muito acima do que se esperava, né? E o que seria importante nessa revisão é trazer medidas efetivas para controlar o número de garagens. E o projeto, na verdade, ele é muito tímido em relação a isso. Na verdade, o que nós vamos ter aí é a continuação de um processo de construção nos eixos que inclui uma quantidade muito grande de garagens, inclusive com um ponto muito grave, que se permite a construção de apartamentos maiores, desde que se pague uma outorga onerosa mais alta, né? E acredito, a outorga onerosa é uma questão importante, mas ela não pode ser determinante para que se construa aquilo que não deve ser construído, né? Ou seja, apartamentos maiores nos eixos,
pagando outorga mais cara não é desejável, uma vez que o objetivo do eixo é se ter mais gente morando e menos carros circulando. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo é uma lei municipal aprovada em julho de 2014 que orienta o desenvolvimento e o crescimento da cidade até 2029. Ele foi elaborado com participação da sociedade, que também é incentivada a colaborar nas discussões e assembleias na Câmara, onde o projeto está agora. A vereadora Silvia Ferraro, da bancada feminista do PSOL, conta como funciona o trâmite para a revisão do PDE. O projeto chegou na Câmara Municipal na segunda-feira à noite. Ele já foi debatido um pouco dessa parte da tramitação na Comissão de Política Urbana, que inclusive o presidente já indicou um relator. Ele vai passar por audiências públicas e depois dessas audiências públicas vai ser feito um relatório, um projeto substitutivo, que deve abarcar as sugestões dessas audiências públicas e vai ter um novo texto que vai ser apreciado novamente pela Câmara Municipal com mais algumas audiências públicas. A revisão do plano diretor volta a ser discutida após 2 adiamentos. Era para ter sido feita no final de 2021, mas com pressão da oposição e organizações da sociedade civil por causa da pandemia, o Ministério Público recomendou ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, adiar as discussões. A nova data limite para envio do plano com alterações ficou para 31 de julho do ano passado. Porém, depois a Câmara prorrogou o prazo para o próximo 31 de março neste ano. Silvia Ferraro, vereadora do PSOL, que também faz parte da Comissão de Política Urbana, que cuida da tramitação do projeto, espera que um número maior de audiências públicas sejam feitas e que a sociedade possa participar ainda mais. Nós estamos propondo 47 audiências públicas. Quando o plano diretor foi elaborado em 2014, foram 45 audiências públicas feitas pela Comissão de Política Urbana. Nós estamos propondo agora 47 porque 2 audiências do Executivo não foram realizadas. Então, nós estamos propondo essas 47 audiências e um calendário que garanta a participação democrática da população, que possa ter pelo menos uma audiência por subprefeitura, que possa ter audiência, inclusive depois que o texto, que o relatório tiver feito, o segundo texto, já fruto das audiências públicas, seja feito e publicizado. Então, nós estamos propondo que haja o máximo de democracia e participação popular. Depois das audiências públicas na Câmara, sai um relatório com um novo texto, um substitutivo para ser apreciado e votado em plenário pelos vereadores em 2 ocasiões diferentes. A votação deve acontecer até o meio do ano e, em seguida, aprovado pelos parlamentares, o projeto avança para a sanção da Prefeitura Paulista. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.